seu amigo, seu irmão, e sabe que as portas da nossa casa, da nossa igreja está sempre aberta para te receber qualquer Amém. hora. Qualquer hora. Amém, mestre. Eu quero também agradecer aqui em público também pela a sua aceitação, né? Como eu falava com você anteriormente, sobre a questão do que nós estamos vivendo hoje, de acordo com essa decorrente dessa pandemia terrível. E o Espírito Santo colocou isso no meu coração sobre, né, uma área que você trabalha, que você atua, né, ter mais experiência. E se deixasse uma palavra aí de introdução, né? Nós vamos tratar alguns temas, vamos, na medida do possível, no final, abrir a oportunidade para o pessoal fazer algumas perguntas. Mas eu já queria começar a primeira pergunta contigo, meu querido. Como que uma pessoa... Eu queria que você respondesse para as duas categorias, né? Para aqueles que são cristãos, né? Que nós que seguimos a Deus e buscamos na palavra, e para aqueles também que não são, mas estão em casa, de repente tem um familiar que é convertido, e a gente sabe a dificuldade que é para o familiar evangelizar o outro, dar uma palavra. E você, com a sua experiência, deixa uma palavra de reflexão para aqueles que são convertidos e para os que não são. Como se comportar nesse momento de que alguns estão... Mário, você é assim, bem literal, bem explícito, né? Síndrome do pânico, né? Estão assim, com medo excessivo, inseguro, né? Você poderia compartilhar conosco aí, em nome de Jesus. Então, meu querido, desde que começou esse alarde, né, da pandemia, desde que começou todo o anúncio do coronavírus, uma coisa que ficou muito clara para mim foi o que Deus queria fazer, o que Deus estava fazendo e o que Ele estava proposto a fazer em meio a toda essa crise. E eu tomei algumas decisões logo antes de se tornar tão alarmante como está agora. Uma delas foi não ser um mensageiro de más notícias, né? Eu decidi ser a pessoa que vai anunciar as boas novas, levando esperança e paz. E eu me lembro que logo no início da pandemia eu estava no shopping e nesse tempo uma senhora estava muito apavorada dentro de uma loja do shopping. Nós fomos comprar uns livros, tem uma loja boa aqui que eu gosto de ir aqui no shopping aqui, que você compra vários livros a R$10, né? É um presente de Deus, é uma loja maravilhosa. E lá a senhora estava apavorada, dizendo porque tá assim, e eu percebi, né, a pressão sobre a mente dela, e eu falei com ela, um conselho, senhora, desliga a televisão, desliga a TV. Por que eu estou começando contando essa história? Porque hoje a mídia está sendo uma das maiores responsáveis por envenenar o coração das pessoas, principalmente daquelas pessoas que não têm uma fé sólida, uma fé consistente em Jesus. E o meu conselho, tanto para aqueles que são pessoas que exercem a fé no Evangelho, quanto para aqueles que não exercem a fé no Evangelho, que têm a fé em qualquer área que seja espírita, católico, que seja uma pessoa do candomblé, ou de qualquer segmento religioso, que evite, né, o acesso excessivo a informações negativas, por um motivo muito simples. Tudo que está na nossa mente entrou pelas portas da alma. Que portas são essas? Os sentidos. A audição, a visão, aquele velho ditado, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Então, um dos conselhos é vigiar as portas da alma. Vigiar as portas da alma, porque a nossa mente é o nosso primeiro campo de batalha. Toda guerra começa aqui. E se o inimigo ele consegue conquistar a mente, ele consegue fincar a sua bandeira no território, quando é que o inimigo finca a bandeira no território? Quando ele estabelece o medo excessivo, quando ele estabelece a ansiedade, quando ele estabelece sentimentos que nos deixam vulneráveis diante das circunstâncias que estão acontecendo. Então, um conselho, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve. Por quê? Porque aquilo que você recebe entra para o coração. E Jesus disse algo muito interessante. Ele disse, a boca vai falar daquilo que o coração estiver cheio. Então, se o coração estiver cheio de notícia ruim, só vai liberar coisa ruim. Então, encher nesse momento o coração, a mente de coisas boas, coisas de Deus, coisas do Senhor, para que você possa não ficar vítima
de tudo que está acontecendo nesses dias. Amém. Importante. Também gostaria de fazer pergunta, pastor Joaldo, referente, vamos falar um pouquinho sobre o ministério. Eu tenho acompanhado, né, próximo, contato direto com muitas pessoas, e eu vejo assim um grande esfriamento, né? A gente tem um certo levantamento, até pela questão das lives, porque a gente tem visto assim uma pouca participação da igreja, né? E como também estando diretamente com contato com as pessoas, a gente tem visto que muitos não têm participado das lives e também não têm conseguido manter uma vida espiritual mais saudável na sua casa, que aí ela termina se distraindo com uma coisa, com outra, e a gente sabe que, espiritualmente falando, para a gente se manter, é preciso se alimentar, né? Assim como o nosso corpo físico precisa de comida, o nosso corpo espiritual também precisa de um alimento espiritual. Queria também que você desse uma palavra também sobre esse tema para nós. Interessante isso que você está falando, pastorzão, porque semana passada eu fiz uma ministração, inclusive ela está no nosso canal no YouTube. Eu queria recomendar a todos que estão assistindo que pudessem assistir essa mensagem, né? O tema dela foi Reaprendendo Comunhão, onde eu falei que nós precisamos rever os valores que nos mantêm unidos em Deus e uns com os outros nesse tempo de distanciamento congregacional. Foi essa expressão que eu usei na minha mensagem, o distanciamento congregacional. E eu fiz uma introdução que eu quero ler aqui, muito forte, essa introdução, que diz assim: é muito desafiador falar de valores para uma geração onde a maioria só entende de preço. Só valoriza o que se pode comprar e quem se pode comprar. Só valoriza o que se pode comprar e quem se pode comprar. Uma geração onde honestidade é antiquado, onde santidade é fanatismo, onde popularidade substitui integridade, onde sucesso e fama são objetivos maiores que família, onde realização pessoal pode custar sacrificar quem amamos e quem nos ama. Esses conceitos não podem fazer parte da identidade da verdadeira Igreja de Jesus. Por que eu fiz essa introdução? Porque Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E quando a gente ouve isso, a gente pensava assim, que o pecado ia crescer tanto, ia crescer tanto, ia crescer tanto, que tem acontecido, que as pessoas iam começar a se esfriar espiritualmente. A gente nunca parou para pensar que esse esfriamento poderia vir, por exemplo, porque as pessoas ficariam distantes do congregar. Elas ficariam distanciadas do congregar. Então, é muito interessante pensar que quem não conhece as verdadeiras bases, né, da comunhão, né, que é o sacrifício de Jesus, o partir do pão, as orações, o congregar, o amor não fingido, os entranháveis afetos, e o último fundamento que eu coloquei, né, que foi unidos apesar da distância geográfica e física. E aí Paulo fala isso em Colossenses 2:5, ele diz: porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Então, Paulo está falando aqui dentro de uma realidade muito parecida com a nossa, porque a igreja não tinha tanta permissão nessa época de se reunir. E elas não construíram um fundamento devocional. Eu sempre digo que existem dois fundamentos que andam juntos, que eu costumo dizer que é como as asas do pássaro, né? Devoção e comunhão. Uma não substitui a outra. Não adianta você ser uma pessoa só devota, que ora em casa, que jejua, que tem sua vida de devoção, se você não se relaciona com as pessoas em Cristo. Por quê? Porque 90% do que Deus vai fazer na minha vida vai fazer através de pessoas. Foi assim quando você apareceu na minha vida, quando alguém apareceu na sua vida. Então, a devoção não substitui a comunhão. E nem a comunhão substitui a devoção. Mas o que muitas pessoas faziam? Elas centralizaram a sua fé apenas na comunhão. Então, aquelas pessoas que só oravam quando elas iam à igreja, que elas iam para a igreja mais para receber do que para compartilhar, que elas iam para a igreja e lá elas ouviam uma palavra, mas depois chegava em casa nem lembrava do que ouviu. Então, essas pessoas, elas têm, de fato, me preocupado muito, porque
não são pessoas que estão dispostas a abandonar Jesus, mas também são pessoas que não têm uma firmeza como a minha, por exemplo, como a sua, que conseguiu construir uma devoção independente do congregar. Então, hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da nossa localidade. Eu disse isso aqui para alguns amigos, que quando iniciei o ministério, nós passamos 3 anos construindo um fundamento de comunhão, de relacionamento, de tudo. Então, com essa pandemia que aconteceu, nós não fomos afetados na nossa comunhão. Não fomos. Nossos irmãos começaram a ter criatividade para manter comunhão mesmo à distância. Como? Ver a iniciativa por parte de um irmão de cada dia gravar um vídeo, dando uma palavra. Então, teve pessoas tímidas da igreja que nunca pegaram no microfone na igreja, que começaram a falar. E foram abençoando pessoas. Então, foi criado um movimento de oração para uns orar pelos outros. Teve uma irmã que deu testemunho hoje, pastora Adriana, ela teve o Covid, ficou isolada, teve irmãos que fez comida para ela e levou, deixou lá na porta comida, porque para a gente isso é muito natural. Então eu me preocupo com 2 aspectos, né, desse distanciamento. O primeiro é com os pastores, que dependiam da funcionalidade dos cultos para ter um sustento financeiro mesmo. Não estou falando de pessoas mercenárias ou pessoas que usam o povo para saquear dinheiro, não. Estou falando de homens sérios, homens de Deus, homens com o coração no ministério, que agora estão padecendo em alguns lugares, porque as pessoas elas não conseguem manter fidelidade por não congregar. E isso é um erro muito grande, porque revela que ou elas nunca foram fiéis, de verdade, ou a fidelidade delas está atrelada a ir a um lugar. Então aqui a gente não tem tido esse problema, graças a Deus, as pessoas, mesmo quando não podem vir, transferem, depositam a oferta, o dízimo, e Deus tem sido muito bom conosco. Mas a probabilidade, pastor, de haver um esfriamento em muitas igrejas é muito grande, por vários motivos. Um deles é a questão da devoção, que muita gente não sabe manter, estando em casa. Tem gente que está em casa, é só Netflix, celular, Netflix, celular, Netflix, celular, Netflix. Não sai disso, desse ciclo vicioso. Então não lê um livro, né, edificante, não faz um culto doméstico, e tudo isso tem que ser revisto. A gente tem que agora reinventar a nossa maneira de se relacionar, tanto com Deus quanto com os irmãos. Então, criar relógio de oração, criar algum tipo de conexão em que as pessoas possam estar atentas, né? Hoje a gente tem uma multidão de lives, né? Agora a gente está fazendo live e eu tenho aí centenas de amigos que também estão fazendo. Então, não tem desculpa para não ver e não ouvir uma boa palavra. Mas tem pessoas que ainda precisam de um empurrão. Então, me preocupa, sim, isso que você falou. Eu acredito que haverá, sim, um despertamento em muitos casos, mas em muitos casos um esfriamento, infelizmente. Verdade, verdade. A gente tem acompanhado isso de perto e, infelizmente, é triste falar, mas é uma realidade, né? Há um esfriamento da igreja, há um esfriamento das pessoas. Eu também olho observando também por um outro ângulo a questão também da família. Eu acredito que você deve também ter ouvido aí, é um assunto que é praticamente generalizado, que a gente tem ouvido que cresceu aí o número de violência no lar, né? de crianças abusadas. Eu tenho acompanhado os noticiários, algumas pesquisas também, e eu queria saber contigo também se você tem ouvido falar sobre isso, né? E, lógico, nós sabemos que é buscar Deus, mas talvez alguma medida assim mais, vamos dizer assim, mais básica, mais simples, né? Para que, por exemplo, uma família que está estacionada, né? Sem zero de busca, e por infelicidade já entrou até a violência dentro da casa, né? Como eles iniciar aí agora um devocional? Que caminho você indicaria aí para que essas pessoas pudessem iniciar, né? Um reinício de uma vida para sair desse abismo, né? Porque a pessoa está em casa, ela não tem para onde ir, ela está em casa. E ainda que ela
que ela pudesse sair para resolver ou fazer alguma coisa, ela iria, mas ela vai voltar novamente para casa. Então, o que você deixaria aí, uma palavra, uma reflexão, para que essas pessoas pudessem iniciar uma vida aí de temor, de princípios? O que você compartilha com a gente? Tem uma amiga minha que é terapeuta familiar, que é minha querida amiga Rosilene Araújo, terapeuta, mulher de Deus, uma bênção. E nós fizemos algumas lives juntos, logo no início, pelo Instagram, falando sobre essas questões. Você participou de uma delas, né? A gente falou sobre as questões da violência familiar e das mudanças. E ela usou uma expressão que eu gostei demais. Ela disse assim: esse é um momento para nós voltarmos para casa lar, né? E voltarmos para casa eu, né? Para a minha vida como pessoa. E uma coisa que é certa é que esse confinamento, esse isolamento familiar, ele vai revelar o melhor de nós e o pior de nós. Então, dependendo do nível de razão e fé que cada um tem, as pessoas vão manifestar o melhor ou o pior. E se já chegou no nível onde houve um descontrole, onde houve violência e tudo mais, eu costumo dizer que nunca é tarde para buscar ajuda. Porque mesmo que a pessoa não esteja conseguindo sair de casa por algum motivo, até mesmo a questão da proibição, isso não impede que ela busque de fato ajuda, por meio de uma chamada, de uma ligação. Eu fiz um treinamento aqui com as pessoas e eu fiz atendimento de mais de 30 pessoas por meio de gabinete online. Então, hoje a gente tem psicólogos que estão atendendo online, a gente tem pastores que estão fazendo atendimento online. E a grande verdade é que se alguém está enfrentando algum tipo de violência, algum tipo de clima dentro de casa que já está insuportável, não vai conseguir resolver sem Deus. Não vai conseguir resolver sem buscar ajuda externa. E buscar ajuda externa, para mim, é o primeiro passo, é o passo inicial para que a gente possa ter um processo de mudança. Porque é muito difícil, por exemplo, você ter uma mulher que é da igreja e o marido não é crente, né? Esse marido que estava acostumado a estar no bar direto com os amigos, que estava acostumado a vir para casa muito pouco, que às vezes chegava do trabalho e assistia a televisão dele, não dava muita atenção à família, e agora ele não está podendo ir trabalhar e ele está dentro de casa, então junta vários tipos de pressões. Um deles, a questão do estresse, né, que vem justamente pelo tédio de ter que ficar em casa, né? Aí houve uma mudança total em tudo, nos horários. Tem gente que está dormindo muito tarde, acordando muito cedo. Tem gente que não está dormindo durante a noite, está dormindo durante o dia. E essa alteração, ela pegou todo mundo de surpresa. Quando eu comecei a falar da pandemia, eu comecei a dizer que nos pedidos de oração de dezembro não tinha. Senhor, me ensina a se comportar. Verdade. Quando chegar o dia do coronavírus, não tinha nada disso. A gente não planejou, a gente não sabia. Não entrou no projeto de vida. Tudo isso não entrou no projeto de vida de ninguém, isso aí, né? Então, tudo isso é inédito para a gente, é novo, né? E por ser novo, a gente vai ter que buscar novas direções. E não tem uma fonte mais confiável do que Deus, do que sua palavra. Nós, em nossa casa, graças a Deus, a gente sempre teve um bom convívio familiar, mas, mesmo tendo um bom convívio familiar, tem conflitos. Só que nossos conflitos, eles sempre são resolvidos de maneira bíblica, dentro da orientação da palavra. Então, o meu conselho é, se você está debaixo dessa pressão intensa, né, entre em contato, pede ajuda, né? Tem pastores, tem homens de Deus que vão com certeza poder ajudar, nem que seja com a ligação, com um momento de oração. O que não pode é deixar as coisas perderem o controle. Por quê? Porque Satanás, ele é oportunista. E quando ele encontra a oportunidade, né, ele age da maneira certa para ele. Qual é a maneira certa para ele? Roubar, matar e destruir. Então, já tem muitas famílias, infelizmente, que foram saqueadas espiritualmente, emocionalmente. Muitos casamentos que já estão em conflito. Abusos, sim, sexuais com crianças, com idosos, com violência com idosos, com pessoas que
que vamos dizer que elas dão um certo trabalho cuidar delas, né? Imagine você agora uma pessoa que tem um idoso com Alzheimer em casa, nesses dias, e não é o cuidador, porque o cuidador não está podendo ir, porque o cuidador não pode sair de casa. Então, alguém que tem uma criança autista, imagina alguém que tem uma criança autista e que não tinha esse contato direto com a criança, ou até tinha, mas a criança saía, agora não pode sair com a criança. Imaginou que desafio ter uma criança, um filho autista nesse momento, e essa criança ter que ficar ali dentro das quatro paredes, presa. Então, tem muitas pessoas que estão vivendo uma pressão psicológica muito grande e às vezes estouram, às vezes explodem, e aí fala o que não devia falar, agride quem não devia agredir, desconta em quem não devia descontar. E eu não estou dizendo que isso é aceitável, mas é compreensível. Eu costumo dizer que é como a situação da mulher de Jó. Ninguém defende a bichinha, né? Todo mundo detona ela. Ela chegou para Jó e disse: amaldiçoa teu Deus e morre. Quando eu ouço as pessoas falando isso, eu digo: não seja injusto. Porque Deus nunca falou dela para Satanás. Deus nunca elogiou ela. Deus nunca disse: viste meu servo Jó e a mulher, olha que mulher. Não, Deus nunca falou isso. Deus não deu autorização para Satanás tocar nela. Deu para tocar em Jó. E aí, quando as pessoas elas falam dessa mulher, eu digo assim: você já imaginou a dor de perder um filho? Deve ser um negócio muito terrível. Eu já quase perdi 2 filhas em um acidente que eu presenciei, né? Graças a Deus não teve nada. Deus livrou, colocou a mão, né? O ônibus bateu nelas, mas não chegou a atropelar elas. E eu fiquei em choque só da possibilidade de perder. Imagina perder 10 filhos num dia. 10. Então, meu irmão, não tem mãe que aguente isso, não. Então, Deus não entra em crise com a nossa crise. Mas o vizinho entra, né? O irmão entra em crise com as nossas crises. Então, é um tempo de crise, é um tempo crítico para todo mundo, mas é um tempo onde nós devemos buscar o socorro que vem do alto, né? Nesses dias é dia de nós praticarmos o que o salmista Davi nos ensina quando ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele vem do Senhor. Então, um conselho que eu dou, né? Mesmo que a família não tenha prática de fazer isso, que façam um momento de oração juntos, ainda que seja um momento curto de agradecimento pelo dia, de agradecimento pela refeição, para dormir, que voltem, né? Que as famílias voltem a orar juntas, quem já orava. E quem nunca orou, ou se é católico, reza junto, né? Se não sei qual é a linha de fé de cada um, né? Mas se achega juntos e ora, porque eu não conheço nenhum elemento na Terra, nenhuma ação na Terra que una mais do que a oração. Não conheço. Nenhuma ação na Terra que possa unir mais o ser humano do que a oração. Então, o meu conselho é: façam orações juntos, o marido com a esposa. Mas a gente não sabe orar, não. Então, bota uma oração lá de alguém na televisão, né, um louvor, e faz aquele momento ali de espiritualidade, né? É importante nesse momento voltar à espiritualidade, porque é a espiritualidade que gera equilíbrio emocional. Nós estamos fazendo agora a semana da jornada blindagem emocional, e em uma das lives eu disse algo muito importante. Quando nós aceitamos o governo de Deus sobre nós, nós retomamos o controle da nossa vida e o domínio das nossas emoções. Então, o segredo é espiritualidade. Não vai se resolver gritando, não vai se resolver com violência, nem adianta levantar a voz, porque não vai resolver. E um conselho para os homens, maridos, principalmente os homens: aprendam uma lição muito poderosa sobre autoridade e sobre ser o cabeça da casa. O cabeça não é quem grita mais alto. O cabeça é quem não perde o controle. É quem mantém o equilíbrio da casa. Então, vocês, maridos, sejam cabeça nesse tempo. Mantenham a ordem da casa. Mantenham o equilíbrio. Demonstrem amor pela esposa, porque o seu filho vai amar você pelo amor que ele vê você demonstrando à mãe dele. Então, pensem nisso. É um tempo para a gente repensar a questão familiar e olhar para a família com mais amor, porque aquilo que o dinheiro pode comprar, a gente compra, mas família não tem como você comprar. É algo que não é um bem que você adquire, perdi um, compro o outro. Não, família tem valor, não tem preço, né? Então, aquilo que tem preço a gente compra. Meu carro tem preço, mas a minha família tem valor. Então, valorize aquilo que tem valor, ok? Maravilhoso.
Muito boa explicação e reflexão. Espero, em nome de Jesus, que cada um que esteja participando conosco aí vá, né, recebendo e absorvendo esses conselhos maravilhosos e pratique, né? Pratique. Ô, João, eu também queria fazer uma pergunta a ti, pedir a sua colocação. Nós também temos deparado com muitas pessoas e eu observei algo interessante. Talvez eu acredito que você também já deve ter ouvido ou visto. A questão de Deus. Algumas pessoas chegaram até mim e falaram, mas pastor, está uma crise na face da terra, no mundo inteiro, muita gente morrendo, muita morte e tal, e a gente realmente sabe que a morte, ela traz um medo tremendo, né? Ninguém está preparado para morrer, ninguém. Por mais que a gente acompanhe uma pessoa avançada em idade, já vamos dizer assim, 90 e tarará, né, que já está no presente de Deus, né? Passou de 70 presente. E a gente sabe que aquela pessoa vai partir em qualquer momento. Mas ainda assim, quando chega o momento daquela pessoa partir, a gente desmorona. Realmente a morte, nós não estamos em nenhum momento preparados, né? A gente aceita, se conforma, mas não estamos preparados. E referente a esse negócio de Deus, uma pessoa perguntou assim, pastor, e Deus? Deus não está vendo tudo isso? Deus, onde está Deus? Onde está Deus? Né? Então, eu queria uma palavra, né? Você deve uma palavra para a gente sobre isso. Aqueles questionadores, aqueles que ainda não tiveram uma experiência, né, com o Senhor, de entender os propósitos de Deus, os planos de Deus. Aqueles que talvez foi preparado na vida só para ganhar, só para vencer, só para conquistar, né? Só para o positivo. E não foi ensinado que na vida a gente tem perdas, a gente tem experiências dolorosas, né? Mas para esse questionador, especificamente para esse questionador, onde está Deus? Né? O que você fala para ele? Onde Deus está? Essa é uma pergunta que acho que surge sempre quando surge uma grande crise, uma catástrofe ou algum acontecimento que a gente não consiga explicar. Onde é que está Deus? Por que Deus deixou isso acontecer? Por que Deus permitiu isso acontecer? Essa foi uma crise minha durante muitos anos, até mesmo como uma pessoa da fé. Quando morria alguém de Deus, assim, ou quando mesmo que não fosse uma pessoa cristã evangélica, mas uma pessoa boa, a gente sabia que era uma pessoa do bem. Então eu perguntava, poxa Deus, e por que o Senhor não fez nada, né? Por que o Senhor não impediu isso? E eu passei uma época estudando o Pai Nosso, que é a oração modelo, a oração que Jesus nos ensinou. E lá no Pai Nosso eu aprendi que a vontade que opera hoje na Terra, ou tudo que acontece na Terra hoje, nem tudo que acontece na Terra hoje é da vontade de Deus. E quando eu consegui entender isso na oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensina a orar pedindo a vontade de Deus. Jesus nos ensina a orar pedindo, ele nos ensina a orar dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, se Jesus está nos ensinando a orar pedindo para que a vontade seja feita, significa de que ela não está sendo feita. E então, quando eu explico sobre isso, eu digo que a vontade de Deus total, soberana, plena, se manifestou antes da queda do homem, antes do homem cair em pecado. Antes do homem cair em pecado, não tinha catástrofe, não tinha morte, ninguém nascia doente, ninguém morria. Então, a vontade perfeita de Deus é aquela lá, antes da queda. Antes do homem cair, ali está a vontade perfeita de Deus. Depois da queda, existem 3 vontades operando na Terra. Existe a vontade de Deus, que pode ser vista de 2 maneiras. Ela pode ser vista como vontade real ou perfeita, ou permissiva, que é quando eu quero algo e Deus me diz não vai, mas eu vou e Deus permite que eu vá, isso é a vontade permissiva. Um exemplo bíblico disso é quando Israel pede um rei a Deus. E eles dizem, nós queremos um rei. Deus diz, mas eu quero ser o rei de vocês. Eles dizem, não, mas a gente quer um rei. Todas as nações têm um rei, a gente também quer um rei. Não, mas eu quero ser o rei. Não, mas a gente quer um rei. Tá bom, vocês querem um rei, beleza. Só que tem o seguinte, esse rei, ele vai tomar as filhas de vocês, ele vai ser dono das terras de vocês. Ou seja, vai ter coisas que ele vai fazer com vocês que eu não queria que eles fizessem. Que nenhum homem fizesse. Não tem problema, contanto que a gente tenha um rei, que seja como for. Então, essa é a vontade permissiva de Deus.
Deus permite então que Saul se torne rei, que é o primeiro rei, e assim surge a monarquia em Israel. Então existe a vontade de Deus operando na terra, que pode ser perfeita ou permissiva. Deus pode permitir uma catástrofe? Pode, não significa que seja a vontade real dele. Ele poderia impedir? Sim, como já impediu muitas. É que a gente não tem conhecimento daquilo que já foi impedido. As armas nucleares hoje que existem e os vírus que existem criados em laboratórios como arma química são muito piores que o coronavírus. Então, um homem desse aí, se descontrolar e soltar um trem desse aí, tem vírus que mata em 30 segundos. Então, existe um controle de Deus, sim, existe um controle. Só que esse controle de Deus estabelece à medida que homens se sujeitam ao seu governo e à sua vontade. Então, existe a vontade de Deus, existe a vontade do homem, que eu costumo dizer que é essa que causa mais problema, a vontade do homem. Nossa vontade é a nossa maior causadora de problema e crise. E existe a vontade satânica. Nós, discípulos de Jesus, que conhecemos a Bíblia, não ignoramos a existência do diabo e o quanto ele pode ser ativo e estabelecer a sua vontade. Então, a vontade soberana de Deus, ela se encontra da seguinte maneira: Deus tem o controle de tudo, de todas as coisas. Só que tem coisas que para nós tem um significado e para Deus tem outro. Por exemplo, a morte para a gente tem um significado que não tem para Deus. Principalmente a morte de crentes. A Bíblia vai dizer que ao invés de Deus ficar triste quando uma pessoa fiel morre, às vezes que Deus fica alegre. Uhul! Morreu! Que bom! A gente aqui chorando e Deus fazendo festa. Né? Vem para cá. Fazendo festa. Coisa boa. Completou a carreira. Então, a morte para a gente, para nós humanos, vai ser sempre uma dor, porque, primeiro, Deus não nos criou para morrer. Nunca foi ideia de Deus que a gente morresse, né? A morte entra como escolha e vontade do homem. Quando a vontade do homem operou para comer daquele fruto lá, a vontade do homem trouxe a morte, não a vontade de Deus. Assim como nunca foi vontade de Deus que ninguém fosse ao inferno. Eu me lembro que eu orei uma vez por um espírita, né? Uma pessoa que hoje está no Senhor. E ele disse assim: se Deus é tão bom, por que ele criou o inferno para mandar o homem para lá? Eu disse: não, Deus não criou o inferno para mandar o homem para lá. Não, falei, não. A Bíblia diz que Deus criou o inferno para Satanás e seus demônios. É isso que está escrito. Seus demônios. Deus não criou para o homem. Para o homem, Deus criou a terra. Nem o céu Deus criou para o homem. Deus criou para o homem a terra. Então, a vontade de Deus, ela é soberana nos céus. Por isso que Jesus disse, para nós orarmos dizendo para Deus, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra, significa que na terra não está sendo feita. Então, o coronavírus é vontade de Deus? Não é. Vontade humana, vontade do mal, vontade de qualquer coisa, menos de Deus. Seja feita a tua vontade assim na terra como ela é nos céus. Só que aí a gente não pode pegar essa parte do Pai Nosso e falar. A gente tem que falar a parte anterior, que diz assim: Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E aí, antes de dizer seja feita a tua vontade, está escrito assim, ó: venha o teu reino. Então eu posso fazer uma afirmação. Que afirmação é? A vontade soberana de Deus só se manifesta na vida de quem ele governa. Se eu não estou debaixo do governo de Deus, eu não vou viver a perfeita vontade de Deus. E aí, vivendo a perfeita vontade de Deus, eu falei isso domingo passado na igreja. Vamos dizer que a pandemia acabe e eu não contraia coronavírus. É vitória. Amém? É vitória para mim. Amém. Mas aí eu contraio. Verdade. Contraio e sou curado. Vitória. Ou eu contraio, não sou curado, morro. Vitória também. Em todas as possibilidades, quando Deus está no governo, é vitória. Se eu não contrair, estou vencendo. Se eu contrair e for curado, estou vencendo. E se eu contrair e morrer, estou vencendo. Então não tem desvantagem. Não tem desvantagem para quem está debaixo do governo de Deus. A minha preocupação, pastorzão, é com quem não tem fé ou não crê em Deus. Porque aí é o seguinte:
Vou pegar agora a mesma situação para as pessoas que não creem em Deus ou não têm uma fé sólida. Se não pegou ainda, está morrendo de medo de pegar. Pode estar com medo tão assombroso que pode desenvolver uma síndrome do pânico. Se pegar, já pensa logo, vou morrer. Ixi, vou morrer. Não pensa em cura de jeito nenhum. E talvez até pense, mas sem acreditar. E se morrer? Sem ter certeza de para onde vai. Aí complica mais ainda. Então, quem está debaixo da verdadeira vontade de Deus, que é estar debaixo do governo de Deus, não tem preocupação. Mas respondendo aos questionadores, o que está acontecendo agora não é vontade perfeita de Deus. Não é. Por que não é? Porque a vontade perfeita de Deus, não existe enfermidade na vontade perfeita de Deus. Na vontade perfeita de Deus não existe morte, não existe dor, não existe. Então o que está acontecendo agora é resultado de ações humanas e de consequências das decisões humanas. Então, o livro de Amós fala algo muito interessante. Ele diz, de que se queixa o homem vivente? Queixe-se dos seus próprios pecados. Contigo. Amém. Maravilhosa a explicação. E o nosso pastor aqui, o nosso superintendente, o reverendo Marcos Soares, ele fala, com Deus, você nunca perde. Verdade. Então, para nós é uma palavra de esperança que nós nunca vamos perder com Deus, jamais. Pelo contrário, a gente só tem a ganhar, né? E mesmo naquilo que nós não estamos preparados, que é no caso da morte, que para nós é uma dor, uma perda, para Deus é uma alegria, né? Quando um filho seu parte para a glória, para a eternidade. É isso mesmo, pastor. Eu também queria fazer uma pergunta para ti, dentro dos conflitos familiares, né? A questão pessoal, marido e esposa, marido, né? Eu tenho ouvido, a gente tem acompanhado, aconselhado, e alguns casais também que estão assim no limite do limite, né? Interessante, né? Quando namoravam, eu lembro quando eu namorava, eu até falo até hoje aí, que a minha esposa é minha namorada, né? Até hoje. Todo mundo, quando me vê aqui na região, fala, ei, pastor, cadê sua namorada? E eu falo até hoje que ela é minha namorada, porque a gente casou e continua namorando. Não mudou, não. Continua. A gente casa para namorar, né? Exatamente, E aí, o que acontece? Alguns casais estão assim no limite, que por incrível que pareça, eles, por exemplo, casaram, criaram uma rotina, né? Por exemplo, os dois trabalhando, então, quando tiraram uma férias programada, 15 dias para viajar, 15 dias para resolver tal coisa, aí depois desses 15 dias já voltam a trabalhar novamente, então não tiveram uma situação como essa agora. Né? Agora é quarentena. Agora é os dois afastados, é os dois de quarentena, é os dois, né, aí esperando as coisas acontecerem. Só que agora estão tendo atrito assim, ferrenho mesmo. Atritos a ponto de chegar até agredir um ou outro. Né? E triste falar, mas em alguns casos até que estão dentro de uma igreja. Não vou falar que é crente, convertido, porque aí o campo é maior. Mas assim, a questão de estar dentro da igreja. E aí eu queria também, né, ouvir uma palavra sua referente a isso. Um casal que agora de verdade estão se conhecendo. Agora tá. Porque quando namorava era aquele love, aquela saudade. Né? Casou também, mas logo um foi trabalhar para cá, o outro foi para lá, então nunca ficaram 50 dias, todo dia, um olhando para a cara do outro, e aí com certeza veio o choque, né? Então, pastor, o que fazer agora? Falando até da área terapêutica, né? Não tanto espiritual, mas da área terapêutica mesmo, humana, né? Humana. Como lidar com isso? Como tentar administrar essas indiferenças aí? Eu quero falar só do casal, não quero nem colocar os filhos no rolo. É só o casal, o marido e a esposa. O que você compartilha com a gente? Nós temos um grupo abençoado aqui que nós fazemos parte, que é os Juntos e Misturados. Ontem eles tiveram a live deles, né? A Ineldes Torres e Célia, que são pastores aqui da nossa comunidade, junto com Rosilene Dalmo.
Uma equipe maravilhosa, então já é uma indicação para aqueles que estão vivendo conflitos no relacionamento, já assistir às lives do Juntos e Misturados para conseguir manter o equilíbrio nesses dias. Mas assim, quando você vive uma realidade como a que eu vivo no meu casamento, e às vezes a gente ouve relatos como esse, a gente fica até pensando, né? Por que pessoas vivem assim? Na minha casa não mudou nada. Assim, meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, não mudou nada. Continua o mesmo de sempre, com o mesmo amor, com a mesma paixão, com o mesmo carinho. E talvez porque a gente sempre conviveu, né, muito tempo perto. Mas isso que você falou é muito forte, porque assim, as pessoas, elas vivem hoje em muitos lugares o que a gente chama de conflito gerado pela incompatibilidade de gênero, né, que é a diferença da personalidade. Então imagine o marido bagunceiro hoje dentro da casa com a mulher organizada. Então você pega aí o cara que é bagunceiro, que deixa tudo, pega o prato, não lava, né? Deixa a cueca ali jogada em cima da cama, ele não estende a toalha que tomou banho, o marmanjo talvez nem tomou banho, então tá sendo um negócio terrível, né? Tá sendo um negócio terrível. Mas assim, o que a gente precisa entender nesse momento é que, como eu falei, isso vai revelar o melhor e o pior de nós em relação à convivência, né? E nós temos um padrão que eu chamo de padrão de máscara, né? É que nós, às vezes, usamos as cortesias com os de fora e as brabezas, as malcriação com os de dentro. Então, por exemplo, eu nunca peço para um filho meu pegar água para mim, nem para minha esposa fazer o que seja para mim, sem falar por favor antes. Então, se eu preciso de água e eu quero que ela pegue água para mim, eu digo, amor, por favor, você pega um copo com água. Quando ela me entrega a água, eu digo para ela, muito obrigado. Então, a gente pode até não ter o amor necessário para conviver juntos, mas nós precisamos ter o respeito necessário. Porque o que sustenta o amor em qualquer instância, seja na relação conjugal, do pai com o filho, é o respeito. Então as pessoas perguntam assim, tá faltando amor? Não, tá faltando respeito, em muitas casas. Respeito para saber olhar para o tempo do outro, entender que o tempo do outro não é o meu. Respeito pelo limite emocional do outro, né? As mulheres em dias pré-menstruais e em dias pós-menstruais, né, chamada TPM, elas ficam mais vulneráveis, mais sensíveis, mais irritadas, né? Mais nervosas, é uma questão hormonal. Então, o respeito pelo limite, né? O homem também tem os seus momentos de estresse, um pai de família que está agora sem poder trabalhar, recebendo metade do salário, que se vê na responsabilidade de manter a sua casa em ordem. Então, eu acho que o que tem que se estabelecer agora para voltar a ter uma relação saudável em qualquer nível, casamento, é o respeito. O respeito. O que é respeito? Respeito é não tratar o outro de uma maneira que eu não gosto de ser tratado. Não gosto que ninguém fale comigo gritando, então não vou gritar para falar com ninguém. Eu não gosto que ninguém coloque o dedo na minha cara, então não vou colocar o dedo na cara de ninguém. Eu não gosto que ninguém, né, abuse da minha boa vontade, então não vou abusar da boa vontade de ninguém. Então o respeito, ele é hoje o ingrediente mais necessário. A gente pode falar, não, o amor é necessário. Sim, o amor é necessário, até porque quando você ama de verdade, você respeita, não é verdade? Mas tem muita gente por aí que diz que ama e não estabelece respeito. Então esse é um momento para os relacionamentos regressarem, né, esse conceito do respeito. E como é que o respeito se estabelece? Através de coisas simples, do muito obrigado, do por favor, de ser alguém que ajuda
talvez aquele homem que nunca ajudou nas tarefas de casa, né? Ele, até por uma cultura machista, de que o homem tem que trabalhar fora, em casa quem tem que se virar é a mulher. E aí tem muitos homens, infelizmente, que estão pensando assim, né? Eu estou em casa, mas o papel de fazer alguma coisa em casa não é meu. Não, isso é um engano, porque isso revela que essa pessoa ela tem uma postura egoísta. Ela não é uma pessoa que pensa no bem maior, ela pensa no bem-estar dela. E quando o meu bem-estar afeta o bem maior, eu estou cometendo um crime. Eu estou cometendo um crime. Todas as vezes que o meu bem-estar afeta o bem maior, eu estou cometendo um crime. O meu bem-estar pode ser até o meu conforto, pode ser a divisão da comida, né? No momento em que colocou lá o almoço na mesa e tem uma pessoa que não conseguiu chegar no horário e eu deixo ela com fome. Então, todas essas injustiças, né, elas estão alinhadas ao desrespeito. E se nós, como pessoas do bem, né, usar essa expressão aqui, pessoas de Deus, nós não olharmos para o outro com esse seguinte pensamento: eu não gostaria que isso fosse feito a mim. Eu não gostaria que a minha boa vontade fosse abusada. Eu não gostaria que ninguém se aproveitasse da minha generosidade. Não gostaria. Então, na boca de Jesus, ele fala da seguinte maneira: ele diz, faça pelas pessoas o que vocês gostariam que elas fizessem por você. E aos casais, o meu conselho: não está conseguindo se entender? Ora, tenta buscar ajuda externa. Existe hoje vários ministérios e coloque a relação sempre acima dos conflitos, né? Quando eu me casei, nós fizemos alguns compromissos, né? A gente às vezes faz os votos lá no altar e não pensa no que está falando. Mas um dos compromissos que eu fiz com minha esposa foi que nós nunca colocaríamos nada, absolutamente nada, nem ninguém, acima da nossa relação. Com exceção do Criador, de Deus, é claro. Então, nossos filhos não estão acima da nossa relação. Nossa condição financeira e profissão não está acima da nossa relação. Nossa saúde não está acima da nossa relação. Então, a nossa relação ela é como se fosse o nosso tesouro. E Jesus falou que onde está o seu tesouro, aí você coloca o seu coração. Por que muitas pessoas estão tendo dificuldade hoje de manter o relacionamento do casamento? Porque o tesouro dele não é mais a relação. O tesouro é o emprego. O tesouro é o dinheiro. O tesouro é o bem. O tesouro é a casa, é o cachorro. É o filho. Não, o meu tesouro é minha esposa. A minha relação com ela. O que vem depois disso, né? E aí eu até falei disso na nosso treinamento da jornada blindagem emocional. A gente tem uma lição sobre estabelecer limites em suas relações. E a gente, então, mostra para as pessoas o ciclo dos limites, né? E nesse ciclo aí, vem as prioridades. E quando você estabelece as prioridades corretas, o relacionamento vem antes da necessidade, o relacionamento vem antes da oportunidade, o relacionamento vem antes do filho. Quando esse menino chegou, essa mulher já estava aqui. Quando esse menino chegou, esse homem já estava aqui. Então, manter essa relação acima de qualquer coisa e, talvez, o mais forte de todos, manter essa relação acima de mim. Como é que eu mantenho a relação acima de mim? Abandonando o eu e abraçando nós. Não tem mais eu, é nós. Como diz em São Paulo, né? É nós, mano. Então é nós. É nóis. Esse é nós. Então, não tem mais meu, é nosso. Não tem mais teu, é nosso. E abraçando o nosso, eu vou esquecer do meu ego e vou pensar no bem-estar de todos. Não somente no meu conforto, nos meus direitos, né? A briga pelos direitos, pela razão. Por causa da razão, muita gente dormiu perturbado, sem paz. Por causa da razão, muita gente perdeu a salvação. Então é um momento para onde a gente precisa rever isso. Respeito, né? Valorizar o outro, se colocar no lugar do outro, principalmente no casamento, né? Abandonar o ego e abraçar a relação, né? E tem uma pessoa que fez um comentário interessante aqui, né? Que tem muitos valores invertidos. A mulher que quer ser homem, e o homem se colocando na posição da mulher às vezes. Então, verdade. Isso é fato, né? Então, cada um no seu lugar, exercendo o seu papel,
mas todos respeitando o tempo, o limite e a emoção do outro. Se a gente fizer isso, a gente vai conseguir passar de boa. Maravilha. Então, quero falar um pouquinho sobre a semana da blindagem emocional, porque se tem uma coisa que a gente está precisando fazer nesses dias é blindar as emoções. Manter a ansiedade sob controle, o medo sob controle, aprender a lidar com conflitos, né, dentro de casa agora, com as pessoas que a gente está perto, principalmente quem tem pessoas tóxicas na família, desafio de lidar, para não desenvolver um comportamento de autodestruição, né? E esse é um perigo, a gente vai falar sobre isso nessas lives, né? Que a autodestruição é pior que suicídio. Então, tomar cuidado com isso. Um beijo no coração de todos, que essa seja uma semana de livramento, de bênção, de vitória. Shalom, shalom, graça e paz. Paz, querido.